Olá, meus queridos, chegamos aqui no final de mais uma semana, semana 7 de 52, né? Este vídeo foi um compromisso, né? Como eu disse lá nos anteriores, um compromisso, um compromisso público que eu fiz comigo para que eu não me esquecesse jamais deste tempo. E essa semana, semana 7, nós temos aqui como um tema blindagem emocional. Tema maravilhoso que a gente aprende bastante. Eu tive várias experiências que esse tema me levou a realmente focar e não sair dele. Então essa blindagem é muito importante, não é? E tivemos a leitura do Salmo 16, mas eu assim, com o maior prazer, eu pude ouvir, não é? Ler, ouvir os Salmos do 1 ao 150, que foi poderoso. E nesses Salmos, no livro dos Salmos, eu extraí dele 7 capítulos, 7 Salmos, que eu vou estar descrevendo em um vídeo que eu vou estar fazendo, postando para vocês também assistirem. Então, eu vou mencionar apenas quais foram os salmos, né? Que foi o Salmo 4, o Salmo 6, o Salmo 16, 17, 24, 40 e o Salmo 139. Então esse Salmo 139, ele, na minha vida, ele está em todos os lugares. Ele está no meu livro, ele está nos meus cursos, ele está nas minhas mentorias. Para mim, ele é um texto, é um capítulo-chave do livro de Salmos inteiro. Se eu for escolher um capítulo-chave, eu vou escolher o Salmo 139, porque foi muito profundo quando ali o Senhor me trouxe essa clareza, essa revelação deste Salmo, que inclusive eu vou estar falando no vídeo também. Depois, tem uma frase assim que me marcou bastante, que foi a frase: tudo aquilo que eu não entendo, eu desprezo. Gente, como essa frase foi forte comigo essa semana. Hoje eu tive esse insight. Tudo aquilo que eu não entendo, eu desprezo. E eu identifiquei em algo na minha vida que eu estava assim meio que desprezando por conta que eu não estava entendendo. Então, fica aí a dica. Tudo que você perceber que você não entende, você está desprezando de forma consciente ou inconsciente. Então isso para mim foi muito bacana eu entender isso. O jogo da vida não é força, ele é uma estratégia. Aqui dá assuntos para falar muito, mas eu não quero me atentar sobre isso. Mas o jogo da vida não é força, ele é estratégia. Então, o que é o jogo da vida? A nossa vida é um jogo e esse jogo ele é contínuo. Então, nós temos um jogo dentro da nossa casa, da nossa família, como mulher. Qual é o nosso jogo da vida como mulher? Qual é o nosso jogo como mãe, como esposa, como filho, não é? Então, esse jogo não é pela força, nós não conseguimos e não ganhamos nada pela força, mas sim pela estratégia. Qual é a sua estratégia como esposa para você ganhar o seu esposo, ganhar os seus filhos como mãe, não é? Então, tem muitas coisas aqui forte e poderosa. Esquecer do que nos enfraquece e focar no alvo. Então, às vezes nós nos apegamos em coisas que nos enfraquecem e nós esquecemos do nosso alvo, do nosso foco. Então, aprendi essa semana e estou aqui ensinando para vocês que nós não podemos ficar focado no que é negativo, mas vamos focar naquilo que é realmente para fazermos. O segredo do jogo é não desistir no meio do caminho. Então, muitos desistem no caminho, muitos desistem no meio, não é, do caminho. E se você desistir, você nunca vai saber se você iria acertar ou errar, se você ia conseguir ou não. Então, quando não existe derrotado, existe pessoas que desistem. Então, se você faz e não dá certo, levante e faça de novo. Mas nunca desista de nada. Não desista daquilo que você está fazendo. Se não estiver do jeito que você quer, faça e vai até o final e depois você volta. Aprendi 3 coisas, não é?
fazer, como que é? Fazer, corrigir, fazer e corrigir, são 3 coisas, não me lembro agora, mas é fazer, corrigir e começar fazendo tudo de novo. Então não se preocupe com isso. Se você não quer passar por esse processo, então entenda que você precisa então ser ridículo primeiro, não é? Quando eu aprendi o que é, Ana, você precisa ser ridícula. Eu falei, como que posso? Como que é isso? Mas eu aprendi que quando você sabe como ser ridículo, quando você se faz de ridícula, você não tá nem aí mais com nada. E eu aprendi isso quando eu estava nas redes sociais. Eu tinha muito medo de aprovação, medo disso, muitas coisas. Mas quando eu entendi, eu falei, não quero nem saber, eu vou passar por ridícula mesmo, vai ser assim. E eu venci isso por conta dessa situação. A vida é um treinamento. Gente, a nossa vida é um treinamento todo o tempo. Todo o tempo nós estamos em treinamento. Todos os dias nós estamos em treinamento. Faça o PDT. O tempo todo, tempo todo no mundo espiritual, físico e almático. O que seria o PDT, Ana? Produzir, desfrutar e transbordar. Não queira transbordar. Eu fazia isso antigamente. Eu pensava que o transbordo era depois que eu estivesse conquistado tudo, aí sim eu ia desfrutar. Não, eu aprendi isso em 2020. Inclusive foi no meu livro que eu me despertei fazendo isso, porque eu aprendi que produzir, desfrutar e transbordar, ele tem que ser o tempo todo em nossas vidas. Ele precisa ser nas áreas espirituais, ele precisa ser na área física e na área almática também. Então eu produzo, eu desfruto e eu vou transbordar. Aprendi que o transbordo é o descanso, não é? Quando você descansa, o desfrute é o descanso. Quando você desfruta, você está descansando. Então, o produzir é fundamental para a nossa vida. Gente, ao meu ver, o foco inicial da nossa vida tem que ser a produção, produzir. Porque se eu não produzo, eu não tenho descanso, eu não tenho um transbordo, eu não tenho um desfrute, não é? E a modelagem foi do Andrew Carvalho. Eu peguei aqui 3 códigos dele interessantes. Mudando o jeito que você pensa, você muda o seu comportamento. Realmente é verdade. Quando você muda, eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando eu mudo, aqueles que estão ao meu redor também mudam. E eu tenho percebido a minha mudança e eu tenho visto a mudança dos meus filhos, da minha família. Houve um tempo que eu focava muito em que o meu esposo mudasse, meus filhos mudassem, e eu não estava fazendo nada por mim. Quando eu virei esse jogo, então o jogo, a vida é um jogo. Quando eu virei esse jogo e disse o seguinte: eu vou começar a mudar a minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber a diferença, que eles então começaram a ver em mim essa diferença. Depois ele diz: sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Eu também tinha essa questão de, eu não sei o que eu faço, o que eu faço de melhor. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Então, quando você pode fazer, e quando você descobre que você pode fazer alguma coisa, então você descobre que você é capaz e que você também tem essa capacidade de realizar algo. Princípios são inegociáveis. De fato, os princípios são inegociáveis. O filme... eu peguei aqui 3 códigos também. Foi: jamais pare de fazer o que você nasceu para fazer. Quantas pessoas estão deixando de fazer aquilo que elas nasceram para fazer e estão perdendo tempo fazendo coisas que não foram para elas para fazer? Então, inclusive existe um vídeo no YouTube que fala assim: qual é o seu chamado? E esse vídeo me chamou muita atenção, e por um tempo na minha vida foi assistindo esse vídeo que eu descobri que um dos meus chamados, que o Senhor me chamou primeiro para servi-lo, e Ele me chamou para mim ser mãe de 3 nações. Ele me chamou
para eu viver uma vida no casamento e ter uma família e dar luz a 3 nações. Isso demorou para mim entender, mas quando eu compreendi, porque houve uma época na minha vida que eu estava assim um pouco deprimida, não tinha clareza do meu propósito, então eu imaginava que ser mãe apenas era uma coisa que não tinha sentido. Mas o Senhor me trouxe clareza e me disse, olha, eu te chamei para você ser mãe de 3 nações. Esse foi o seu chamado. E foi assim que eu comecei a crescer na minha vida, a crescer no meu ministério e a crescer no meu chamado que Deus havia colocado na minha vida. Depois ele diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Gente, essa frase é poderosa. Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. Eu te pergunto, você já está pronto? Depois ele coloca que o orgulho precede a queda. Realmente a palavra de Deus diz que assim como a humildade antecede a honra, o orgulho ele precede a queda. Ele precede a queda. Então, sonde como está o teu coração. A gente precisa sondar o nosso coração todos os dias, não é? E eu tirei várias lições aqui do livro de Salmos. E aqui no Salmo 16, quando ele coloca aqui, eu tirei alguns códigos desse salmo aqui. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Os governantes são aqueles que governam, né? Os governantes é quem são os notáveis na terra. O Senhor é nosso bem maior e com o Senhor ao meu lado não serei abalado. Esse foi o salmo destacado, né, nessa semana. E depois eu gostaria que vocês vissem lá o vídeo que eu vou postar falando sobre os 7 salmos, o transbordo dos 7 salmos. O Senhor colocou isso no meu coração e eu quero transbordar o transbordo dos 7 salmos. Isso foi os salmos que eu realmente identifiquei, que eu tirei para que eu pudesse transbordar isso para outras pessoas. E fica aqui o nosso 7º vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo, que você possa compartilhar ele, coloca lá seu comentário, isso para mim vai ser maravilhoso, tá bom?